Olá, bem-vindos. Oi, Adriano, Tudo parceiríssimo, bom? Olá. Criacorpo, tudo bom? Oi a todos. Bem-vindos, Olá. bem-vindos e bem-vindas à comunidade Criacorpo. Eu e Adriano hoje vamos conversar sobre oposições, sobre como as oposições nos movem e como as oposições nos catucam também. E a gente vai apresentar aqui os conceitos do Criacorpo e dizer como que as oposições foram importantes nessa construção, né, do nosso conceito for e como elas continuam atuando interna e externamente para que a gente se mova em outros sentidos também. Então, bem-vindos. Eu sou Carla Helvas, educadora e pesquisadora do movimento. Pri, se Isso. apresenta. Obrigado, Carlinha, e a todos presentes também. Eu sou Adriano Bittar, vou usar a mesma definição da Carla, educador e pesquisador do movimento, mas também vindo da fisioterapia e da dança. Carla depois pode falar um pouco do background dela. E é um prazer estar aqui falando um pouco sobre oposições e da comunidade, ou na comunidade Cria Corpo, que é uma comunidade que a gente criou para trabalhar dentro de uma linguagem de movimento, também criada por nós dois, que é a linguagem Cria Corpo, que é embasada numa série de conceitos e percepções, mas voltada, sobretudo, para a excelência do mover. Então, a gente quer ajudar realmente as pessoas a se moverem mais e melhor, e nessa onda também embarcar com vocês, né, juntos, eu e Carla, nessa perspectiva de mudança constante, de aprendizado constante, né, tirando proveito de vários lugares diferentes, né, que nos alimentam. Então, um pouquinho dessa comunidade e também da própria linguagem, cria corpo, e ela é baseada num conceito, vou deixar para a Carla falar um pouquinho, depois eu falo mais. A gente vai batendo essa bola, mas num conceito que a gente chamou de FOR, F-O-R, tem um pontinho e I maiúsculo, FOR E. E eu vou deixar para você dar uma explanada aí, Carlinha, para eu não falar demais. Obrigada. Então, o 4E parafraseando ou traduzindo, é um lugar para a excelência, é um conceito que leva à excelência do movimento. Isso sempre foi uma prática nossa, né, Adri? Separadamente e conjuntamente também. Aqui nas nossas andanças de tantos anos de parceria, esse projeto para a excelência sempre foi uma busca. E a gente, então, realizou esse conceito elencando elementos que são fundamentais para a gente construir. Dentre tantos elementos, a gente condensou esses elementos que são o fluxo, a fluidez do movimento. As oposições são F de fluidez de fluxo, O de oposições, o R de relaxamento, naquele entendimento do tônus adequado para a excelência. Então, esse é a nossa eleição, né, de elementos que compõem a excelência do movimento. E aí a gente pode falar um pouco, e vamos falar um pouco sobre isso, mas eu vou dar esse pontapé inicial falando das oposições. Claro que quando a gente fala quando a gente explica, quando a gente traz a didática, né, e a pedagogia para entender o movimento, a gente tende a falar um por vez, falar sobre o fluxo, falar das oposições, falar do relaxamento, mas quando a gente se move, todos esses elementos estão muito integrados, eles são degraus, né, que vão se integrando e vão levando a gente para o movimento, às vezes difícil até de visualizar esses elementos de forma separada. E aí eu queria trazer esse olhar sobre as oposições, porque, como para citar a Klaus Viana, né, a oposição ela gera um conflito, ela gera uma tensão, e a partir dessa tensão é que tudo vai se movendo. Então, é muito legal a gente citar esse lugar de conflito. Ao mesmo tempo, assim, estão na moda atualmente, né? Se a gente for falar de polarização,
se a gente for falar de conflito e polarização, é uma coisa que vale pensar, porque o conflito em si, o conceito do conflito que leva à oposição, não quer dizer que seja um estresse. Às vezes pode ser, não é? Mas não exatamente quer falar de um ponto de estresse, mas quer falar desse equilíbrio. Então, o que a gente deseja é buscar no movimento esse lugar de equilíbrio, esse lugar onde também a integridade mora, esse lugar onde a gente puxa de um lado e precisa puxar do outro de forma adequada para que isso sim vá gerando o movimento necessário. Então, eu estou aqui com a nossa amiga, a toalha Fletcher, toalha do Ron Fletcher, para mostrar exatamente como é que isso acontece quando a gente visualiza, né? Então, se eu estou aqui, ó, puxando um lado e o outro lado não resiste, eu tenho uma dominância, ou tenho mesmo um afrouxamento, né? Se eu tenho aqui um lado que puxa e o outro que resiste, é aí que mora o trabalho, né? Da toalha para ativação dos músculos das costas, para reposicionamento das articulações dos ombros e das escápulas, assim como cotovelos e pulsos e tal, é nesse lugar de oposição que as coisas acontecem, e realmente eu consigo integrar e consigo trazer, a partir disso, um lugar de tensigridade, um lugar de volume, e que vai me fazer chegar também a outras sensações que eu vou criando a nível de movimento. Falei pra Sim. caramba, Idri. Não, mas bom demais. O que eu gostaria de acrescentar, né? Na verdade, acho que Carla explicou muito bem, esses conflitos, né? Inclusive na nossa vida, né? Vida, morte, branco-preto, é, enfim, são questões realmente presentes, né? E não só presentes, mas como também, acho que talvez a palavra seja necessárias, né? Acho que Freud fala muito isso também, né? Que o que nos impulsiona é o conflito, na verdade, né? O conflito Uhum. entre vou, não vou, entre posso, não posso, entre direita e esquerda, entre destro e canhoto, entre homem e mulher e as suas diversas variações aí no meio. Então, eu acho que realmente é necessário a gente dedicar um tempo ao estudo das oposições, principalmente no sentido da excelência do mover, né? O que a gente está falando mesmo é de eh, criar talvez um espaço dentro e que se relacione com fora, talvez. Isso já uma percepção e perspectiva de aceite, de abraçar uma oposição. O que é isso, né? Eu sempre cito essa questão da Carlinha, que ela fez um exercício comigo do movimento consciente, no sentido assim de você perceber as coisas fora e não atacar, não ir em Impulso. oposto a, sei lá, eu estou vendo um clima, alguma coisa no dia e eu já quero agir, eu já quero andar. Não, não, receba e acho que compreenda, degluta, Uhum. pense, crie uma perspectiva interna para você ver o externo e não precisar reagir a ele. Isso é uma das formas de viver bem com oposições. Outra forma, né, no sentido principalmente do trabalho do meu corpo atualmente, eu estou recuperando ainda 2 anos já de uma cirurgia de rafia de costura do tendão do calcânio, do meu calcânio direito. Eu praticando esporte, ele rompeu. E aí fizeram a rafia e eu fui devagarzinho, sentindo, percebendo, e estou sentindo muito assim, o meu pé, a flexão plantar, ela não chega no limite do outro pé, ela está meio bloqueada. E aí, me movendo esses dias, juntamente com um outro professor muito querido, eu falava, olha, se eu for achar o pé, meu joelho está hiperestendendo, não estou achando nada. E ele falou para mim justamente sobre oposições também. Ele falou: olha, se você não achar o centro, no sentido principalmente das coxas, do achar do que a gente chama no Fletcher também de ímãs das Uhum. coxas,
que ele preferiria que eu começasse a achar essa segurança e essa referência acima dos pés, do que eu tentasse achar a amplitude toda pelos pés. Eu consigo achar a amplitude pelos pés, né, desorganizando, de certa forma, todo o resto da minha cadeia. E ele falou: "Não, espera aí, ache esse ponto de apoio, né, nos joelhos, nas coxas, e depois você acha o pé". Então, de certa forma, esse ponto de apoio, ele me ancora, né, para que eu possa crescer em oposição, para que eu possa achar essa outra linha do pé distante, né. Então isso é com qualquer opinião, se eu estou falando de branco e preto, o branco me ancora para eu ir para o preto, para eu falar, para eu migrar, para eu caminhar. Então Uhum. é como se fosse mesmo uma construção, né, nesse caso para o movimento, gesto, porque tem muita gente que não faz sentido pensar em oposição, né, e acha que é uma coisa, assim, subjetiva demais para pensar: "Ai, que tem a ver eu pensar em oposição? Eu quero é me mover, eu acho que é outra coisa a minha perspectiva". Mas nesse sentido de ancoragem, de uma base, e que isso te dê, uma perspectiva de trabalho entre 2 opostos ou polos, eu acho que essa é uma percepção talvez biomecânica, que faça bastante sentido. Então, nesse exemplo prático que eu dei, eu tenho trabalhado muito com essa perspectiva dessas oposições, e daqui a pouco eu vou dar um outro exemplo de oposições no quadril, que eu tenho achado de um modo muito interessante também, e vou citar um outro autor. Daqui a pouco eu vou chegar aí, vou deixar a bola com a Carlinha agora um pouco mais. Uhum. Enquanto você falava, Adri, eu lembrei das minhas aulas de eutonia. Eu pratiquei eutonia durante muito tempo, e eutonia, você sabe, tem aquelas 10 posições de controle. Eutonia da Gerda Alexander, né? Uma prática, uma técnica somática. Então, as 10 posições de controle, elas são posições de pouco acesso, de músculos muito profundos, de lugares que a gente, mesmo se movendo bastante, estimulando bastante, eles têm encurtamentos muito profundos. E claro, não é à toa que o nome é posição de controle. As posições de controle são muito desafiadoras, exatamente porque elas vão naqueles lugares onde a gente não consegue alongar a qualquer momento. E aí, Sim. nas minhas práticas, e aí, além das posições de controle, você tem as variantes, de cada uma das 10, você tem um número X de variantes. E durante o tempo que eu pratiquei, muito tempo eu pratiquei eutonia, e uma coisa que eu descobri, engraçado, que isso não foi uma informação objetiva durante a minha prática, ou se foi, eu não tenho ela aqui muito organizada, né, na minha memória, mas foi uma sensação corporal, uma percepção muito forte, porque sempre havia, nas posições de controle, momentos onde você podia sair delas, sair da posição e depois voltar. E aí eu percebi que quando era insuportável ficar numa posição de controle, a insistência e aquilo que a gente já estava falando antes sobre o estresse, né? Essa medida do estresse, assim como você colocou, sobre esse lugar de querer achar a sua extensão do pé, né? Ao máximo ali, isso vai gerando um estresse pontual que desorganiza tudo. Então, a posição de controle, ela gera exatamente a mesma sensação. Você sabe que você está ali acessando lugares que são difíceis, que precisam alongar e se soltar, mas enquanto você insiste, chega nesse lugar, não funciona. Quando você solta, recupera e dá espaço para toda essa tensibilidade lá se autorregular, né? Suas cadeias todas vão se movendo internamente, volta para a posição de controle. Logo depois desse tempo, gente, abre-se uma janela assim, enorme naqueles espaços conquistados,
de forma suave. Então, isso é maravilhoso de ser informado, de ser sentido, porque às vezes eu me coloco super nesse lugar, né? De insistência e de achar que é a partir da insistência que a gente vai ganhando mais espaço. E não é. Porque aí tem aquela coisa da toalha que puxa só para um lado, né? Não puxa para os dois. Isso é muito legal, uma informação muito interessante. Trazendo um pouco também dessa experiência minha mais atual, eu tenho sentido, ainda na percepção do calcânio, que foi operado, uma das coisas vitais tem sido o trabalho com a pelvis. Então, além de achar os joelhos, a perspectiva pélvica, né, no sentido dessas pequenas torções existentes, e aí eu lembro desse autor que é Grakovetsky, é um russo, Grakovetsky, acho que é KY no final, Grakovetsky, e é como se Uhum, fala, só esse detalhe do KY no final. Ele fala sobre a spinal engine, então seria uma máquina a tradução para o português eu nunca vi muito, na verdade, mas talvez seja a coluna como uma máquina, uma potência, a potência da coluna, alguma coisa nesse lugar, né? uhum, E ele traz, então, esse jogo de oposição justamente, né, do quadril. Se a gente for ver a bacia ela tem micromovimentos em torção. Né? Então, uhum, se você usar esses micromovimentos em torção, eles vão também, né, a partir do movimento do quadril, é uma das bases ali do nosso centro, você vai ter também essa flexão lateral da coluna, né, a partir desse movimento do quadril. Digamos que um dos isquios, ele, ou uma das espinhas ilíacas anteriores, né, essa parte do osso da frente do quadril, digamos que ela se anterioriza e a outra se posterioriza. Então, aqui na minha mão, a direita está anteriorizando, né? Para vocês no vídeo, ao contrário, eu estou fazendo aqui na minha mão. Então, a direita se anterioriza, a esquerda se posterioriza, a espinha ilíaca no quadril. À medida que você anterioriza a direita, existe uma flexão lateral concomitante da coluna, um pouco de rotação e um pouco de extensão. Então, na verdade, esse mecanismo, né, todo que a partir do centro, essa coisa de se mover a partir do centro, ele que vai determinar todo uma gama em cadeia de mobilidade dos membros, né? Então que é por isso que a coluna, né, esse esforço, ele gera essa tensão, né, integridade, né, de todo o sistema da coluna e dos membros envolvidos, e que a volta desse movimento é justamente a perspectiva da organização do movimento do outro lado. Então, na minha experiência, pensar no quadril e nesse alcançar pela coluna e nessa mobilidade tanto de ida, inflexão lateral, rotação, extensão, e a volta, ela também me faz perceber coisas sobre o meu pé, uhum. que, até são difíceis de compreender, assim, rapidamente ali, às vezes eu paro, mesmo a gente sendo pesquisador do movimento, não é fácil de achar isso. E às vezes eu tenho que parar e falar assim: "Espera aí, o quadril está indo, a bacia está indo, mas o glúteo desse lado está totalmente não estou sentindo o glúteo". Uhum, Aí se eu viajar para o joelho, ele está frouxo. E aí o pé, é que eu estou sentindo que o pé não está indo, é por conta dessa linha toda que se eu criasse, né, oposições a partir, de outra perspectiva, né, eu conseguiria me mover melhor ou me sentir um pouco mais nessa excelência do mover. Então isso tem uhum, acontecido também, a perspectiva de pensar no quadril, nessa mobilidade tão específica que gera todo um potencial. Para mim, parece que é uma faísca do mover. Parece que se você não solta só o gás, assim, sei lá, eu quero mover e eu solto a intenção do mover ou o movimento, uhum. mas eu não solto essa faísca inicial, parece que o fogo não, ele não aparece assim. Ele não Parece que levanta, né? Não, ele tá. não levanta. Então, as oposições, Uhum, para mim, elas quase que gerariam essa coisa assim, uma base, uma faísca, um início de alguma coisa que fala assim: bom, eu estou ancorado, eu estou numa percepção
íntegra e integrada. E eu Uhum. estou satisfeito e em paz com isso, porque isso tudo gera esse conflito que Klaus e que você cita, e que pode ser desconfortável demais, né? Uhum. Uhum. Quem Sim, quer, né, mover-se a partir do conflito? E mais do que querer, né, quem tem a coragem de se mover pelo conflito? exatamente. Mas também desse lado, quando você compreende, né, e entende que toda essa estrutura músculo-esquelética, né, pra, só para citar esses dois sistemas integrados, né, quando a gente está de pé na posição bípede, são sistemas tão inteligentes e que precisam desse lugar de tensibilidade, né? Precisam que a gente pense menos sobre o movimento e ache esses lugares de, como é que eu vou dizer, aterramento, né? Porque sim, é a É, partir na verticalidade, é a partir dessa descarga de peso dos pés, né? O Fletcher fala tanto, né? O método fala tanto dos centros dos pés, e em todos os trabalhos a gente entende esses pés como geradores de movimentos que vão até a cabeça, né? Perpassam todas os tecidos e se escorregam até lá em cima. Então, eu também penso aqui numa viagem, né? Vou colocar aqui um parêntese, que o tanto que a gente às vezes no movimento pensa tanto, né? Usa um pouco de segmentação do que é esse pensar. Hoje mesmo eu estava dando uma aula de movimento consciente falando sobre pensar é mover. Mover é também pensar, né? Então, mas enquanto a gente separa isso, a gente contribui com os bloqueios, para os bloqueios, contribui para os bloqueios. E se soltar mais nesse lugar, que eu sei, nós sabemos que não é fácil, porque a gente quer acertar, porque a gente tem demandas técnicas, né? A gente tem aquelas expectativas de corresponder aqui e ali, primeiro as suas sim, próprias exigências e depois a exigência de quem está lhe orientando. Então, isso também é um bloqueio enorme, né? Então, se a gente pensar em conflito, em estresse, isso sim é um conflito que não faz mover, que bloqueia, né? Mas enquanto a gente usa as descargas de peso e deixa que o corpo também nos ensine sobre o que ele já sabe muito mais do que a gente, então a gente entra num outro lugar, né? De mover muito mais à vontade, muito mais apropriada disso, muito mais confiante dessa potência que está no corpo, né? É só a gente favorecer o aparecimento disso. Só para complementar, Adri, acho que falhou um sim, pouco aqui. Eu vou citar o exemplo dos equipamentos tô de te Pilates. ouvindo. Os equipamentos de Pilates, eu acho que traduzem esse lugar de oposição muito bem também, né? Porque quando a gente entra no equipamento para fazer qualquer equipamento e qualquer repertório, desde o básico até o avançado, o que acontece é que a tendência da gente, com tantos estímulos, quando você chega no Cadillac, nossa, é mola, é a parte aérea, tudo, né? Então, o estímulo Sim, visual é muito dominante, então pega a gente e distrai a gente daquilo que é a conexão, né? No início é assim. E aí depois, quando a gente começa a entender e como educadores, né, pedir que o aluno perceba o equipamento como parte do seu movimento, não alguma coisa que você quer superar, brigar ou empurrar querendo afastar de você, não. Ele é parte do movimento. E isso é oposição. Isso é a oposição mais natural que a gente pode querer a partir do movimento. É cada pé que toca uma barra, cada mão que toca uma alça ou uma barra, poder ser usado enquanto apoio, ser compreendido enquanto apoio. Esse tempo, né? Porque isso também tem a ver com
um tanto de experiência, o tanto que você está sobre o equipamento trabalhando, né? O quanto que você está ali, É, quanto tempo, como diz um amigo meu, horas de voo que você, é, aquelas tantas horas de voo que a gente precisa ter, né? Então é um exemplo muito próximo, né, para interessante. quem É. trabalha com esse método. Uhum. Próximo da gente demais. Eu, assim, tanta coisa que você falou interessante foram me passando várias coisas, mas uma da crânio-sacral que eu lembrei, que talvez traga também uma perspectiva complementar. A terapia craniana, ou crânio-sacral, ela é gentil e potente, né, por natureza, e dentro disso ela fala até os criadores ou um dos meus professores, grandes professores, foi Franklin Seals, que é da crânio-sacral biodinâmica. Então ele vem da polaridade, da terapia da polaridade, da psicoterapia mais budista. Ele vem de uma outra perspectiva, assim. Ele foi monge Uhum. também budista por muitos anos e ele falava assim um pouco mais da crânio, na verdade. Depois eu entro nele. A crânio, ela esse sistema, na verdade, é um trabalho terapêutico em cima do sistema crânio-sacral que está intimamente relacionado com o sistema nervoso central, cérebro, medula, portanto, crânio, vértebras e as membranas aí presentes. Então, com o líquor dentro dessas membranas, né, protegendo o cérebro e medula, você tem a mobilidade do líquor pela produção 2 vezes a mais do que a absorção uma e a produção duas. Então, esse gradiente diferente faz com que esse líquido mova dentro de você. Movendo, as membranas movem. Quando as membranas movem, elas estão atadas a ossos. Então, os ossos também movem. Então, isso é um princípio básico. A partir da mobilidade dos ossos, os outros tecidos movem. Então, você aprende a perceber em você e a sentir nos outros, através do toque, nessa terapia, né? Você aprende a perceber essa mobilidade, se organizar por ela, se mover por ela também. Então, a terapia ela ajuda vários processos dentro dessa perspectiva. E o Franklin falava muito dessa oposição existente justamente entre crânio e sacro. Então, uma oposição vital, né? Se você pensar no desenvolvimento neuropsicomotor, e nem isso, né? Do desenvolvimento do embrião, então, a partir do momento da fecundação do ovo, óvulo e espermatozoide, você tem as mitoses acontecendo e o sistema nervoso se fechando a partir de uma contração. Então, a partir de um estímulo, as oposições começam a aparecer e crânio e cauda vão ser a primeira coisa também ali a surgir. Então, outra oposição, né? E na terapia, a gente toca, então, occipital e sacro, e a gente tem por aqui, por exemplo, um autotoque, uma autoperspectiva de uma das mãos, né? Não dá para ver a outra se eu fosse colocar no sacro, mas só para como exemplo, e de você perceber que essas duas polaridades, que também ele chamava de céu e terra, né? Então, que essas duas polaridades, elas se integram. Então, a partir do momento que, né, o occipital desce caudalmente, o sacro também faz um movimento nessa direção e depois nessa outra direção. Então, existe também, né, uma perspectiva conjunta, integrada de lados ou lugares opostos, né? Cabeça e bacia, nesse caso, né? Então, é um outro exemplo de uma oposição muito clara, aí presente no corpo da gente, e que ancora, você falou em enraizamento, mas também como âncora. Acho que vai ser minha última observação nesse sentido, já passando para um filósofo, na verdade ele é químico, prêmio Nobel, e chama Prigogine, na verdade, desculpa, é o Nicolescu, B. Nicolescu, eu esqueci o nome inteiro, o primeiro B dele, não vou me arriscar a falar, talvez eu erre, depois eu posso trazer no vídeo como observação. Mas o Nicolescu fala muito sobre uma questão que acho que completa esse nosso bate-papo, de você ter no mundo, né, para ter potência, para ter, então, excelência no mover também, enquanto potência,
que a grande questão é você ter uma perspectiva e um rumo. E o que acontece ao seu redor pode ser em oposição ao que você está pensando, né? Se eu estou, mais claramente, se eu estou caminhando para o norte, pode ser que uma correnteza me leve para o sul, e depois para o leste, depois eu volto para o norte, mas eu sei, né, que o meu caminho é para o norte. Uhum. Então, se eu sei disso, né, ele fala muito numa perspectiva de é quase uma redescoberta de si, ou uma fé que se acorda novamente, porque com essa fé que você se move ou vive com um objetivo claro em mente, com um rumo claro em mente, as oposições que são necessárias, elas aparecem não de forma a te desorganizar, mas pelo contrário, né, de te enriquecer e te integrar, porque o caminho você já tem. Você já Uhum. tem o objetivo, diríamos assim, né. Então o que acontece ali não importa, você vai chegar lá. Uhum. Então Uhum. eu encerro a minha perspectiva. E você, Carlinha? Então, eu também dei uma viajada aqui na sua fala e vou condensar com a perspectiva alexandrina, é, da técnica de Alexander. Então, o Alexander falava que quando a gente tem, normalmente é o que a gente tem, né? Uma obsessão pelos resultados, aquilo que pode ser um olhar para uma meta sem a perspectiva das suas oposições. Aqui, eu que estou falando, né, sem a perspectiva das oposições. Né? Ele não falava exatamente assim, mas ele colocava como uma coisa que não tinha essa amplitude, que não se dava conta, como ele colocava, dos meios pelos quais. Então, inclusive aquele exercício dos olhos, né, ele fala disso. Quando a gente quer olhar e se projetar naquilo que se vê e agarrar aquilo que está à sua frente, né, à nossa frente, o que acontece é que a gente perde esse lugar de volume, a gente perde essa condição de entender que tudo que está aqui na frente também está atrás, né? E que, além disso tudo, eu ainda consigo ampliar o meu campo de visão para me ocupar, isso é uma coisa muito legal, né? Me ocupar com os meios pelos quais. Então, muitas vezes, quando a gente pratica isso, a gente vai entendendo que essa ocupação pode levar a gente para outros lugares diferentes desse. E aquele norte lá que você falou, né? Ele pode mudar um pouquinho de perspectiva, porque tudo está em movimento enquanto eu me direciono, né? Principalmente se eu tenho a capacidade e também a habilidade e a gentileza de dar um passo para trás, de dar um passo para o lado, para o outro lado, de também andar nas diagonais. E, assim, abrir esse espaço é também cultivar a gentileza e a generosidade consigo mesmo, né? Então, pode ser que aquele lugar que a gente tinha antes como meta mude um pouco e está tudo dentro desse crescimento pessoal, né? Porque, na verdade, quando a gente fala tanto, né, Dri, que o trabalho corporal é uma via de autoconhecimento, realmente é. Mas, assim, para ser de verdade uma via que leve você para o fundo, né, você tem que abrir janelas, portas e janelas, né? E não adianta se fixar em pontos rígidos, né? Ao contrário, você tem que dar aquele ponto, aquele lugar lá de descanso. Olha para o outro lado, né? Vai fazer outra coisa um pouco. Olha aí Sim. de novo as oposições, né? Dá uma distraída e volta, porque aí quando você volta, você potencializa esse lugar com essa inteligência toda que carregamos, né, diariamente. E É isso. potencializamos com o movimento. É bom demais, um viva as oposições.
Viva as oposições. E olha e como tem história, né? Essas oposições são maravilhosas. É, Por isso bom que elas estão demais. dentro do nosso 4E, né? É, por isso que a gente tenta abraçá-las, né? Exato. Bom demais. Então, vou deixar meu agradecimento. A gente vai mover daqui a pouco no próximo vídeo pelas oposições. Então, fiquem com a Uhum. gente, caminhem junto com a gente aí, e a gente vai criando mais excelência para esse corpo. Isso, Obrigadão, Carlinha. Obrigado a desfrutem. todos. Obrigada, querido. É, Obrigada, moçada. Desfrutem das oposições, pesquisando no seu dia a dia, porque não precisa muita coisa para elas estarem presentes, né? Elas já estão presentes, na verdade. Então, é só sim. deixá-las vivas. Um beijo. Obrigada. Beijo. Beijo. Até. Até. Beijão.